Obrigado. Muito bem, meus amigos. Boa noite para todo mundo. Alguns já estão em uma noite mais avançada. Hoje, dia 9 de junho, é a segunda vez no mês que nós já vamos nos reunindo para o estudo da mediunidade. Lembrando agora, para os que chegaram, a importância da água para ser fluidificada e a abertura da apostila lá na página 139. E aí nós vamos seguindo aquele tema número 7 da nossa apostila. Então eu vou pedir para Luciana para ela cantar 2 músicas para nós, aí depois fazemos uma breve oração e começamos o estudo. Lembrando de folhas de papel e canetas ou lápis para o treinamento mais adiante da psicografia. Tá bom? Então vamos lá. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Silêncio, acalme o coração, cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Silêncio, acalme o coração, cale os teus ruídos e aguste os teus sentidos. Sinta paz chegando de mansinho a envolver, a embalar. Ouça
eternamente a consolar. Eu sou Jesus, eu sou o alento e a luz, eu tenho a paz e vos dou a minha paz. Faça silêncio em ti, para que possas me ouvir. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio, prece, silêncio na alma, é prece que acalma. Obrigado, Luciana. Então, meus amigos, nós vamos elevando dentro do possível os nossos pensamentos, procurando alcançar as esferas mais amorosas em torno de toda a vida do planeta Terra, para que não apenas a nossa reunião seja proveitosa pelas presenças amigas dos benfeitores, mas também lembrando das imensas dificuldades do planeta, de um sofrimento extraordinário por toda parte, para que, uma vez assim, juntos em família, durante todo o encontro de hoje também, nós estejamos oferecendo aos benfeitores, aqueles que poderão agir em benefício de muitos, os nossos melhores conteúdos, os nossos fluidos da vida, que mantém a nossa saúde, o nosso bem-estar, para que toda essa entrega a essas mãos misericordiosas, ela possa ser benéfica, mudando para melhor, quem sabe, a vida de muitos encarnados e desencarnados pelo mundo todo. O grande hospital que é a Terra, onde a maior parte da humanidade encarnada e desencarnada é enferma do ponto de vista físico, do ponto de vista do perispírito, do ponto de vista das almas imortais, dos espíritos desencarnados. Que os minutinhos de encontro da noite de hoje seja também uma oportunidade de ajudar. E nem pensemos em nós, nem naqueles que são os nossos mais próximos. Lembremos das dores daqueles que se vão lá longe, em cidades e países distantes, muitas vezes esquecidos de nós, nas nossas preces, de tal sorte que possamos contribuir, doando tudo que esteja ao nosso alcance,
nas mãos dos amigos, para que haja todo um proveito, toda uma ação de ajuda aos necessitados e sofredores, aos milhões dos dois lados da vida. Agradecendo a oportunidade do estudo, da comunhão fraterna, vamos abrindo os olhos e vamos começando. Muito obrigado a todos e que assim seja. Muito bem. Então, como o Marcos tinha como que colocado para nós, vamos para a página 139 deste tema número 7, ligado a expressões mediúnicas incomuns. Pois bem, no item 2, mediunidade de transporte. Dificilmente nós vamos ver isto na atualidade, mas é importante conhecermos, porque se acontecer de alguma maneira, em algum momento próximo a nós, ou de outras pessoas que comentem conosco, nós saibamos mais uma parte deste conjunto de possibilidades relacionadas agora à questão da ectoplasmia, da mediunidade dos efeitos físicos. Muito bem. Trata-se de uma mediunidade rara, cujos resultados são tão surpreendentes quanto o item anterior, a materialização de espíritos. O transporte mediúnico de objetos é produzido tanto por espíritos esclarecidos quanto por entidades menos evoluídas, até mesmo por obsessores, pois, sabe-se, a natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz a marca de sua elevação ou de sua inferioridade, do seu saber ou de sua ignorância. Mas qualidade, delicadeza e beleza são características dos materiais transportados pelos bons espíritos. A ocorrência do fenômeno de transporte pode ser resumida em 3 etapas distintas e sequenciais. A. O espírito desencarnado retira da natureza um objeto, tipo flores, pedras, frutos, que não tem dono. Eles não vão tirar nada de alguém, não é? Item B. Ocorre a desmaterialização desse objeto durante o transporte. Vejam que curioso isso. Você imaginar que você tem algo palpável nas mãos, sendo espíritos desencarnados, e eles usarem o mesmo material que serve para a corporificação, a materialização de pessoas ou de coisas, agora é o contrário. Há uma perda para que ela possa ser, esse objeto, esse item, transportado para um ambiente diferente. Item C, dá-se a materialização do objeto em local específico. Ou seja, imagina um jardim, o espírito preparado, conhecendo esses mecanismos, retira, desmaterializa uma determinada flor ou várias, esteja na vizinhança ou até num lugar mais distante, desmaterializando e trazendo para o local de uma reunião, por exemplo.
Isso não é comum, mas é possível. Contudo, a execução de todo o processo requer conhecimento especializado por parte do espírito que realiza a ação e, ao mesmo tempo, estreita sintonia fluídica com o médium, porque, além do espírito amigo que vai fazer o tal procedimento de transporte, ele precisa de um ou mais médiums de ectoplasmia, porque a ectoplasmia é a base para a desmaterialização inicial e a rematerialização num ambiente novo. Pois bem, sintonia fluídica com o médium, assim assinalada por Erasto no Livro dos Médiuns. Para a obtenção de fenômenos desta ordem, é indispensável que se disponha de médiuns a que chamarei sensitivos, isto é, dotados no mais alto grau das faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso facilmente excitável de tais médiuns lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado, o ectoplasma, que lhes é próprio. Além do mais, página seguinte, para a execução do fenômeno, é necessário que o perispírito do desencarnado, que executará o transporte, seja impregnado com o fluido vital do médium, criando, em consequência, uma modalidade mista de energia ou fluido, detentora de propriedades favoráveis ao isolamento, invisibilidade, transporte e materialização do objeto. Ele agora lembra, explica essas 4 etapas, que dependem de ter médium de ectoplasmia por perto e depende da capacidade do desencarnado de proceder dessa forma. Erasto prossegue com os seus esclarecimentos. Com efeito, é preciso que exista certa afinidade, certa analogia, certa semelhança entre o espírito e o médium influenciado, capaz de permitir que a parte expansiva do fluido perispirítico do encarnado se misture, se una, se combine com o fluido do espírito que queira fazer um transporte. Esta fusão deve ser tal que a força resultante dela se torne, por assim dizer, uma una, de unidade. É que para a produção de tais fenômenos faz-se necessário que as propriedades essenciais do espírito motor sejam aumentadas com algumas das propriedades do médium. É que o fluido vital indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos é atributo exclusivo do encarnado e que, por conseguinte, o espírito operador fica obrigado a se impregnar dele. Só então ele pode, por meio de algumas propriedades do vosso ambiente, desconhecidas para vós, isolar, tornar invisíveis e fazer que se movam alguns objetos materiais e mesmo os encarnados. Muito bem. A ideia de movimentos, portanto, de pessoas vivas,
sendo transportadas num sentido ou no outro, mesmo, claro, num grau pequeno, por causa da dificuldade, pelo peso do encarnado, e exigiria uma quantidade de ectoplasma muito grande. E isso não é usual, não é comum. Então, esse é um fenômeno curioso. Então, não imaginem que quando vocês acordarem amanhã, vocês encontrarão dentro de casa um vaso de flores que, quando vocês foram dormir, não havia. Isso em função do quê? De vários fatores, por causa das exigências dos recursos daquelas etapas e do encarnado e do desencarnado para obterem esse resultado. Mas algo também para nós lembrarmos é que possível é, mas há tanto sofrimento na Terra, há tantas pessoas doentes, tanto no plano físico como no mundo espiritual, que o ectoplasma ele é muito valioso para o que nós vamos ver exatamente agora, no item 3, a mediunidade curadora, para encarnados e para desencarnados. Então, em geral, os espíritos, a não ser em situações festivas, especiais, eles não desperdiçam ectoplasma de ninguém, nem de elementos da natureza, que também têm fluido vital, as próprias flores o possuem, como muito menos dos encarnados. Quando eles querem alguma coisa, é levar para os hospitais, sem ninguém saber, os elementos disponibilizados por integrantes de uma equipe que tenha essa característica, esse potencial. Eu não cheguei a comentar da vez anterior, mas eu me lembro agora, porque não lembrei antes, numa altura, quando nós estávamos na casa de Dona Zilá Chaves, através da mediunidade de ectoplasmia de Dona Yolanda, que nós narramos um pouco naquela live que eu partilhei na última segunda, uma pessoa, até da minha família, ela indicou aquela reunião para uma pessoa amiga, para que ela viesse conhecer as materializações. Eu consultei e a pessoa foi autorizada a estar no ambiente. E aí, como é na penumbra, ela viu alguma movimentação e percebeu espíritos chegando um atrás do outro, sempre lembrando. Vinha um, fazia o que havia programado, depois se despedia, se retirava, e o mesmo ectoplasma da Yolanda servia para o próximo. E aí, com 3 horas de reunião, vinham mais ou menos 8, 10 entidades, às vezes menos, às vezes mais. Já não me lembro detalhes. E aí, essa pessoa que era visitante, ela ocasionou, e é de praxe, que a médium fosse com um avental branco, como que costurado esse avental com ela o vestindo na poltrona que normalmente ela usava, para que a visita soubesse que ela, por causa da penumbra, não fosse ela própria a se levantar e atuar, não é como se fosse um desencarnado. Isso já é outra questão. Mas era uma pessoa que não tinha ideia de nada. Então ele foi convidado, como um ou outro também já havia sido, e aí ele vai com agulha e linha juntar os braços dela
no apoio da poltrona. Pois bem, numa altura, ele ficou muito intrigado. E aí ele cochichou, que ele sentou do meu lado direito. Do tipo assim, mas para que uma reunião como essa? Que era uma reunião de ectoplasmia, de materializações, com a confraternização de pessoas queridas, afins com as demais. Pessoas desencarnadas com pessoas encarnadas. Isso foi mais ou menos na década de 80. Final de 70 da década, início da de 80. E aí, antes que eu respondesse, Atanásio, que era como o primeiro espírito a se corporificar, a se materializar, Atanásio ouviu o cochicho. Ele não ouviu porque foi bem baixinha a voz do convidado, né? Mas ele escutou. E aí ele diz assim: Olha, Sérgio, diga ao seu amigo que enquanto nós estamos hoje, por exemplo, nesse entra e sai de entidades amigas e afins, vamos dizer, confraternizando entre todos, né? Todo o ectoplasma possível da doação de Yolanda e de todos os outros da equipe encarnada, nós estamos usando nos hospitais do Rio de Janeiro, mas muito também em certo hospital de uma colônia próxima para recuperar o corpo perispiritual de centenas de abortados. Porque naquela época não havia medicação para isto, era sempre pela curetagem uterina violenta, desfazendo o embrião ou o feto. E aí o perispírito é lesado junto. E para colocar tudo isso em ordem, e para tratar esses espíritos que são nossos irmãos que programaram a reencarnação, uma vida nova na Terra. E aí, então, ele lembrando que um dos objetivos, obviamente, até por serem espíritos mais estudiosos ou preparados, eles não estavam ali só para confraternização. Eles estavam naquele ambiente, na casa da dona Zilá, eles se movimentavam, mas o ectoplasma, a contribuição somada de todo mundo, naquela noite. Em outras noites podiam ser outros os objetivos, mas sempre terapêuticos, sempre vinculados a uma ideia de uma medicina que os encarnados desconheciam e que Atanásio, então, fez questão de responder. E aí esse rapaz, esse senhor, ele se convenceu, ele não entendia bem, mas a resposta foi muito proveitosa e depois nós passamos alguns detalhes a mais. Por quê? Porque a visão do encarnado é uma visão muito estreita, até dos espíritas, ainda mais quando não são espíritas. E aí não conhecem o mundo espiritual, não pensaram a respeito, se não estudaram a doutrina espírita, que era algo como o caso desse nosso familiar que foi lá fazer a visita. Ficou claro essa questão? Então, sigamos. Erasto prossegue. Com efeito, é preciso que exista, isso eu acho que eu já vi. Já vi. Então, vamos agora para a mediunidade curadora,
Item 3. A doutrina espírita ensina que as doenças têm origem nas ações do espírito, as quais afetaram a constituição do perispírito. A mediunidade curadora surge, então, como manifestação da misericórdia divina para aliviar ou sanar enfermidades de acordo com os propósitos reencarnatórios de cada indivíduo. Nesse sentido, a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Isso é Kardec direto. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade do médium curador e, claro, das entidades que estão ali trabalhando com aquele ectoplasma, usando da sua vontade para procurar o melhor resultado terapêutico possível para o corpo físico de desencarnados, perdão, de encarnados e o corpo perispiritual dos desencarnados. É uma maneira de se suprir, de se reorganizar as estruturas da vida. Se é de um paciente encarnado, é quanto ao corpo físico, tecidos e células, e também o perispírito do encarnado. Se é desencarnado, que não tem corpo físico, é, claro, quanto à tessitura perispirítica, sobretudo o chamado corpo astral, que é o que tem uma estrutura, uma condição parecida com a humana, inclusive a aparência com cabeça, tronco e membros, de um modo geral. Muito bem. A mediunidade curadora apresenta outras características. Diremos apenas que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quando se examina o fenômeno com cuidado, facilmente se reconhece que há mais alguma coisa. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Nós aqui estamos nos lembrando do magnetismo mesmeriano. Na verdade, o pai dessa ciência, ainda pouco compreendida pela ciência acadêmica, pela vida, pelo mundo, pelas pessoas, é algo que foi Mesmer, Franz Anton Mesmer, que deu início. Ele era europeu e inúmeros franceses foram seus alunos, seus seguidores. E um deles era exatamente Allan Kardec. Allan Kardec era, por isso ele tinha condições de falar no livro dos médiuns sobre toda essa questão do magnetismo de cura. Então, ele era um magnetizador experiente que começou a estudar e praticar desde os seus 19 anos. Portanto, quando do surgimento do livro dos Espíritos
abril de 1857, Allan Kardec já tinha quase 40 anos. Então, quando se fala no passe, quando se fala na imposição de mãos, quando se fala na fluidoterapia espírita, quando se fala na água fluidificada, quando se fala na pomada de vovô Pedro, estamos falando do mesmo tipo de essência, de base. Tudo depende das moléculas do ectoplasma, do fluido vital. Fica também a lembrança, para quem não assistiu, para ver isso como que ao vivo, não é? O filme chamado Predestinado. Um filme lindo e que vai fazer toda uma narrativa sobre José Arigon. Fica a dica para quem ainda não viu e para quem já viu uma vez a revisão do filme, é muito interessante. Pois bem, seguindo adiante, as cirurgias espirituais estão relacionadas à mediunidade curadora e envolvem igualmente grandes movimentações de fluidos ectoplasmáticos. Tais cirurgias não acontecem, em geral, nas casas espíritas e os médiuns nem sempre são espíritas propriamente ditos. A doação magnético-espiritual do passe, usual no meio espírita, pode ser veículo de cura de enfermidades ou de alívio ao sofrimento do enfermo, podendo, em consequência, abrandar a manifestação da enfermidade. Isso também se pode obter para os estudiosos do magnetismo mesmeriano com Kardec, é a questão do sopro. O sopro também é algo de um ectoplasma, um fluido, que é o mesmo das materializações, através desse ar que é colocado para fora na direção do paciente. Então, nos tempos de Kardec e dos magnetizadores, o sopro era muito utilizado. Eu me lembro, em Porto Alegre, quando eu estive lá por alguns anos, nós estudávamos bastante dentro de uma equipe dirigido por um espírito chamado Irmã Luísa. E uma atividade que nós também exercitávamos com um certo cuidado é o magnetismo do olhar. É você olhar fitando os olhos da outra pessoa à sua frente e transmitindo o sentimento, o fluido através das janelas da alma, que são os olhos humanos. Isso é algo incomum hoje em dia, por dificuldades compreensíveis, não é? Vocês imaginem os médiums soprando nos pacientes que vão à casa espírita para receberem tratamento. É interessante, mas sobretudo em reuniões privativas e não públicas. Do mesmo modo que nós tivemos a chance de conhecer um pouco isso de perto na questão do olhar. Mas isso já tem um tempinho. Mas está aí, faz parte da natureza, faz parte das questões espirituais entre os humanos, na vida propriamente.
Muito bem. Deixa eu ver onde é que eu parei. As curas espíritas, quando acontecem, são obtidas pela aplicação do passe, pela fluidificação da água, pelo hábito saudável da oração. Não esqueçamos Mesmer, devo ter comentado alguma vez, quando ele, na Revista Espírita, não é? Incluído esse momento por Allan Kardec, numa determinada edição de um mês, de um ano da revista que está ali, é essa coleção aqui. Ele comenta que a mais razoável, ele não usa esse termo, eu estou moderando, a mais proveitosa expressão do magnetismo é a prece, mas ele faz o comentário que quando uma pessoa usa de auxiliar com a caridade de uma maneira desinteressada, ela ora a Deus e a Jesus pela outra pessoa. Então, é o próprio Mesmer que trabalhou, não se sabe se orando, mas impondo as mãos séculos antes, não é? Ele trazendo com a sua autoridade, a sua experiência, não é? A importância da oração, de um certo modo, para uma tentativa muito válida de ajudar as pessoas doentes. Doentes encarnados, doentes desencarnados, vítimas de todas as enfermidades imagináveis, mas também, especialmente nesse mundo tão atrasado, aqueles que estão feridos e aqueles que morreram por ferimentos muito graves em função das guerras que sempre existiram e das lamentáveis guerras que nós estamos observando todos os dias, seja na África, seja na Ucrânia, seja na faixa de Gaza, seja em outros muitos lugares. Por isso que a ideia da promoção de momentos de preces coletivas, isto é, medicina, queiramos ou não ver desse modo. Então, meus amigos, em função da hora e da ideia do treinamento, nós vamos deixar o finalzinho desse capítulo, quando vamos ver sobre transcomunicação instrumental. Vamos interromper, penso eu, e vamos ver se vocês têm alguma dúvida sobre o que foi comentado da vez anterior, que já tínhamos iniciado o capítulo, mas como também do que nós vimos hoje. Fiquem à vontade, temos aí 10 minutinhos. Doutor Sérgio, posso perguntar? Sim, Jane, claro. É o seguinte, o meu pai, ele aplicava passes magnéticos, desde de sempre, né? E que eu me lembro, ele contava que no início ele fazia o treinamento em violetas, vaso de violeta, né? Em um e o outro e tal. E a vida toda eu acompanhei, eu ia muito com ele. Assim, pessoas com dores ou com câncer. Agora, a minha pergunta é a seguinte: esse tipo é magnetismo, mas ele também tem essa faculdade, essa mediunidade de cura, não? Ou é só o magnetismo? Eu fiquei meio em dúvida. Jane, a palavra só, ela não cabe aqui. O magnetismo de cura é ligado à imposição de mãos, da maneira mais simples. Seja treinando nas violetas, que devem ter ficado muito satisfeitas de receber esse acréscimo fluídico,
Lembrando que as flores, elas têm um equivalente de duplo etérico, só que é um equivalente vegetal. Sim. Mas as flores também são buscadas como fontes de magnetismo de cura ou ectoplasma. Não é? Então, quando seu pai procurava pacientes com problemas médicos mais ou menos sérios para impor as mãos, ele estava trabalhando o seu potencial do magnetismo de cura através da imposição de mãos. Ele podia usar outros mecanismos, mas esse é, para todo mundo, o mais fácil, o mais simples do que qualquer outro. Talvez comparável à oração. Mas a oração é uma coisa pela vontade, é uma emanação, uma irradiação de certos elementos. A imposição de mãos também conta com a prece de quem está impondo as mãos, até para que não faça isso sozinho. Pode Uhum. fazer sozinho? Pode, porque quer ajudar, tem perispírito, tem ectoplasma e pode estar sem a presença de benfeitores. Mas se os benfeitores são convocados, vamos dizer, através de uma oração, como no passe da casa espírita, sempre há trabalhadores desencarnados ao lado dos encarnados. Então, que bom que você teve um pai assim, não é? E que já te ensinou muitas coisas. Mas nós É, temos muito que conhecer, muita coisa ainda. muita coisa. Eu até me lembrei, enquanto eu estava lendo a apostila, não sei se vocês souberam, não é? Mas nós temos reuniões mediúnicas aos sábados, sempre que possível. Estando no Rio de Janeiro, elas sempre acontecem, com uma equipe maior ou menor, de acordo também com a disponibilidade das outras pessoas. Então, no amanhecer do sábado, este último agora, eu fiquei sabendo, aqui no Rio de Janeiro, perto do Inca, a explosão de um automóvel logo após ser abastecido com gás próprio para os automóveis. O que eu sabia quando a reunião começou é que um deles era muito grave, já levado para o Souza Guiar, e o outro era menos grave. Mas eram poucas as notícias que estavam começando a chegar. O vídeo veio depois. E Horrível. aí, como é um grupo familiarizado com o tratamento, não é a primeira coisa que nós fizemos. Não era ninguém que pedisse ajuda para a sua saúde. Nós é que fomos e buscamos começar a reunião cuidando dessas duas pessoas. Por isso que se diz que nos tempos de transição, um dos aspectos da mediunidade é a mediunidade de parceria. Existe a missionária, a fenomênica e a de parceria. Então, durante muito tempo se pensou que as ações mediúnicas, elas deveriam ser sempre do mundo espiritual para o mundo material. O telefone tocaria do lado de lá para o lado de cá, mas isso já é diferente há décadas. O telefone também tilinta dos encarnados para os desencarnados que estão nos dando assistência e cobertura. Então, a primeira coisa foi abrir para as duas vítimas, sobretudo para aquela que dirigia, aliás, o automóvel, mas que estava perto do porta-malas, onde a explosão se deu e destruiu tudo. Pois bem,
nós começamos a reunião abrindo esse caso e a espiritualidade prontamente, como se já estivesse sabendo da sugestão que viria, e ele é trazido para a reunião. E a médium deitada no sofá, ela recebe esse espírito, o espírito que é muito prejudicado numa explosão, numa violência qualquer, num acidente, além do corpo, tudo que vitima o corpo, vitima o perispírito, salvo raríssimas exceções, quando há uma proteção prevista. Mas na maioria das vezes isso é muito difícil de acontecer. Pois bem, estivemos com ele, ele foi maravilhosamente bem acolhido, tratado do ponto de vista do seu perispírito para aumentar a chance dele sobreviver. Mas ele não sobreviveu. Então, o que houve de positivo em meio a essa tragédia? Ele está, desde logo no sábado pela manhã, acolhido, confortado, tratado do seu perispírito. Mais do que isso, assistido pelos benfeitores e levado para um posto de tratamento, de auxílio. O outro, eu achava que estava ainda no Souza Guiar também, mas com grau de gravidade menor. Mas eu não tinha as informações. Tanto é que ele também desencarnou. Encarnou hoje. Então, e é claro que a espiritualidade cuidou, tentou evitar, com o ectoplasma dos trabalhadores daquele dia, que estavam ali exatamente querendo doar o que fosse necessário para qualquer caso. É apenas uma observação. Que mais? Então, vamos para a segunda parte? Podemos? Qual é a segunda parte? Nós interrompemos o estudo, a Vivi já pode desligar a gravação, e aí nós vamos nos concentrar, vamos ter as folhas de papel e vamos nos preparar, cada um no seu canto, para o exercício da vidência, da psicografia e, naturalmente, a concentração. Combinado? Muito bem. Então, vamos nos preparando e vamos fazer a nossa prece para esse momento, ela ser como o nosso elemento de ligação com os amigos espirituais, com espíritos mais preparados, com espíritos necessitados, de acordo com a escolha dos nossos queridos espíritos que nos sustentam, que nos apoiam, que nos protegem. Que tudo seja bom, proveitoso, natural, e a nossa mediunidade tenha, nesses minutos, condições de ser dinamizada e aperfeiçoada. Em nome de Jesus, dos nossos anjos de guarda, dos guardiões amigos, dos médicos, dos enfermeiros, de todos que estejam aproveitando também esse momento da família reunida para procedimentos de auxílio que nós nem vamos ter ideia e que eles poderão fazer também. Muito obrigado e que assim seja. Então, meus amigos, tudo bem? Vamos, como que suspendendo a concentração, como se diz, terminando, talvez,
alguma psicografia e vamos conversar um pouquinho. Como é que vocês se sentiram? Alguém teve alguma evidência? Alguém escreveu alguma mensagem? Fique à vontade para dizer. Vou Oi, ler. Luciano. Diga lá. Primeiro vou fazer um comentário, porque eu me posicionei com a caneta na mão e espontaneamente eu pensei algo do tipo, rapidamente, né? Há décadas eu faço esse mesmo exercício, qual seria o valor? Imediatamente eu vou ouvir, fica tranquila, é um exercício para as próximas vidas. Aí eu fiquei quietinha, meio envergonhada, né? Pelo pensamento, né? São tantos anos, enfim. Aí fiquei um tanto em silêncio e depois, assim, vou ler. A cada gesto de humildade, o exercício flui com maior dignidade. Estar disponível, atento ao que se lhe diz e em busca de fidedignidade é ato natural daquele que se entrega ao mistério mediúnico. O tempo escoa e não se faz necessário compreender o percurso dos meandros todos a que se destina a tarefa. A intuição acorda e o medianeiro sente-se impelido ao trabalho no bem. É como que um dever íntimo que desabrocha em forma de utilidade a si e ao mais próximo. Nada se mostra mais importante a partir de então, pois compreende ele a ferramenta poderosa ao seu avanço espiritual. Sendo tocado nas fibras mais íntimas, comumente acode-lhe lembranças inquietantes, mais ou menos conscientes, que se são acolhidas amorosamente pelos mais experientes e responsáveis, não desaguam ou desequilibram em desequilíbrios maiores. Ao contrário, faz harmonia interna, faz harmonia interna. Faz harmonia interna tão potente que o indivíduo apto ao serviço mediúnico abastece-se de recursos magnéticos espirituais para uma vida mais equilibrada dentro dos limites possíveis desta encarnação em tempos de transição planetária. Por isso, tanto insistimos ao vosso lado. Importa avancemos juntos. Somos todos filhos do mesmo Pai que cuida incessantemente de seus filhos. Saiamos todos de mãos dadas ao advento da nova era. Iniciados os novos tempos, teremos no intercurso mediúnico a melhor forma de captar a cura real de todos os males humanos. Há entre o céu e a terra muito mais. Estejamos prontos. O trabalho da última hora terá o salário dos bem-aventurados que, enfim, decidiram-se ao plantio do amor. Irmão Jacó. Muito bem. Muito bem. Muito linda a mensagem. Para quem não teve essa ideia, irmão Jacó, ele é o autor do livro Voltei, pela mediunidade de Chico, e ele se chama Frederico Figner, muito ligado à FEB. Então, muito bonitinho, que bom que ele esteja por perto hoje e sempre que ele puder. Gratidão a esse amigo espiritual. Frederico Figner, irmão Jacó. Quem puder
procure o livro Voltei. Ele é muito instrutivo. E ele fala sobre aspectos assim bem interessantes para o nosso aprendizado. Mesmo um resumo do livro, mas é um livro editado pela própria FEB, muito conhecido. Quem não leu, por favor, desperte o interesse para conhecer o testemunho de Frederico Figner. Muito bem, Adriana, isso mesmo, excelente o livro. Fica a dica, né? Fica a recomendação e a gratidão a ele por nos ajudar aqui também. Aí depois você corrige, Luciana, e coloca lá no Telegram, tá? Obrigado. Então, alguém mais recebeu? Alguém viu alguma entidade? Não puseram os óculos hoje? Então, tá bom. Tudo foi... Posso? Dona Adelina, claro que pode. Sim. Estive assim um bocadinho caladinha porque estava à espera que mais alguém falasse e falaram, não é? Eu vi o grupo Se puder assim, falar um pouquinho mais alto, seria bom. sim. Eu vi o grupo a sair em grupo para uma zona de guerra. Havia muitos escombros. E eu perguntei, isto é a Ucrânia, o outro, a Síria? Não, estamos em Gaza. E via, portanto, o nosso trabalho, e eu, pelo menos, portanto, vi-me a mim própria como se tivéssemos, trazíamos assim na testa uma luz, para uma tocha agarrada à testa, portanto, para vermos melhor. E então o trabalho era ir buscar irmãozinhos que estavam ainda escondidos e soterrados nos escombros, trazendo depois por uma clareira, onde havia como se fosse um elevador de luz que os, entre aspas, sugava por aí acima, não é? Mas eu também vi uma entidade que estava a precisar de auxílio, mas em torno dele havia uma outra entidade muito escura. Então alguém me sussurrou ao ouvido, disse-me para eu estar quietinha no meu lugar, e que esperasse que essa entidade se afastasse um pouco para ir socorrer essa outra que estava a precisar de auxílio. Ou seja, há entidades escuras ali a tentar dificultar o resgate. Foi isso que eu vi, e também no meio desse exercício apareceram muitas, tive visões de pétalas de jasmim, até cheiros de jasmim, de rosas, de alfazema e outras flores. E também o que foi interessante, de repente vi como se fosse médicos a pôr, portanto, em queimaduras algo que parecia, sabe, algo que parecia um bocado aqueles pensos de pele de tilápia, não é? Portanto, pensos de pele de peixe para as queimaduras, mas não era. Era algo que prateado, era uma pomada prateada, parecia-me que tinha vindo do mar e que estava a ser aplicada em entidades que estavam a sofrer e que tinham a sensação de queimaduras. Portanto, é isso que eu vi. Foi muito, muito. Muito bem, dona Adelina. Graças a Deus, mais uma ocasião de ajuda a Gaza, com todos os recursos disponíveis, né? Isso lembra que o nosso bom fluido também, de todos daqui, deve ter sido usado para resgatar e melhorar as condições do perispírito dos mortos
e o corpo e o perispírito dos encarnados, porque o drama de Gaza é muito grave. Então, incluamos os nossos palestinos em todas as nossas orações e, através das orações, as nossas doações nessa entrega aos benfeitores que estão lá cuidando de tudo aquilo. Tá bom, dona Adelina, descanse, viu? Muito bem, Obrigada. queridos. Uma boa noite, então, para todo mundo. Eu sei que ninguém quer se despedir. Se fosse por vocês, ficaríamos até a meia-noite, né? Sinto isso, mas vou fazer de conta que não estou sentindo e vamos, então, deixar para a semana que vem, que vai ser dia 16 de junho. Tá bem? Qualquer coisa escrevam, não esqueçam do livro Voltei. E outra hora nós podemos conversar sobre o livro, né? E conhecer por isso mesmo um pouco melhor o autor. Tá bom, gente? Paulo, um abraço aí Um para. abraço. Eu sou o único que fica até à meia-noite, porque aqui já passa da meia-noite. Aqui Tá já é meia-noite certo. e meia. A Exato. dona Adelina está perto, é o mesmo horário, ela mora em Londres, então é Sim, o mesmo horário de Portugal, né? ok. É. E eles têm algo Outra, em comum, vocês perceberam? Apesar de países diferentes, eles têm algo em comum. O jeito Sim, de ora, falar, pois. é isso É que, aí. por acaso, já agora, se me permite, só para terminar, eu hoje realmente senti que se fechava os olhos, que me entregava, ou seja, que estava a ser levado para algures. Fez-me lembrar hoje as sessões que às vezes temos à quinta-feira, ou seja, que estávamos a dar assistência a algum trabalho, pronto. Eu se fechava os olhos, quase que desligava. E, portanto, faz Muito bom. sentido o que a Adelina falou também. Ok. Todos aqui podemos ser doadores de bons fluidos, que são muito importantes, úteis. Por isso mesmo. Queridos, até a prece. só queria lembrar uma coisa. Sim, Amanhã é dia de Camões, de Portugal e das comunidades, hein? Não esqueçamos disso. Mesmo. tudo bem. Muito bem. Eu vou colocar no Já grupo lembrado. um pouquinho algo também sobre Camões que você Tá bem. lembrou. Tá Bom, bom? Viva Portugal. E ao Portugal e ao Brasil também. Muito bem. Um Boa boa abraço. noite, noite a gente. todos, então. Bom Um Obrigado. abraço. descanso, viu? Abraço. Bom Abraço. descanso. Boa noite a todos. Boa Boa noite a noite. todos.